Capítulo 2. Do padrão mínimo de qualidade. Seção 1. Dos requisitos dos procedimentos contábeis. Artigo 3º. Os procedimentos contábeis do CEAFIC observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais. Parágrafo único. Os entes federativos poderão editar normas contábeis específicas relativas ao CEAFIC, estabelecidas, preferencialmente, por ato do órgão central de contabilidade ou do gestor responsável, pertencente à estrutura da administração pública do respectivo ente, observado o disposto pelo caput e sem prejuízo das determinações expedidas pelos órgãos de controle interno e externo. Artigo 4º. O CEAFIC processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. Parágrafo 1º. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado. Inciso 1. Conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. Inciso 2. Em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva moeda funcional. Parágrafo 2º. Na hipótese de transação em moeda estrangeira, esta será convertida em moeda nacional, e será aplicada a taxa de câmbio na data de referência estabelecida em norma aplicável. Parágrafo 3º. Diário, o razão e os documentos gerados pelo CEAFIC ficarão à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo, no prazo estabelecido em legislação ou norma específica. Parágrafo 4º. Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade. Parágrafo 5º. Os responsáveis pelos registros adotarão providências para a obtenção da documentação na forma e no prazo adequados, para evitar omissões ou distorções. Parágrafo 6º. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. A data da ocorrência da transação. Inciso 2. A conta debitada. Inciso 3. A conta acreditada. Inciso 4. O histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado. Inciso 5. O valor da transação. Inciso 6. O número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. Parágrafo 7º. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. Parágrafo 8º. O CEAFIC contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. Parágrafo 9º. O CEAFIC permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. Parágrafo 10º. No processamento e na centralização de que trata o caput são vedados. Inciso 1. O controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas. Inciso 2. A geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido, ressalvado o disposto no artigo 6º. Inciso 3. A alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do CEAFIC que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis. Inciso 4. A utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema. Artigo 5º. O CEAFIC conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Artigo 6º. Para fins do cumprimento dos prazos estabelecidos em lei com vistas à divulgação das demonstrações contábeis, ao envio das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 e o artigo 51 da Lei Complementar nº 101,
de 2000, e a divulgação dos relatórios de que tratam o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, e o parágrafo 2º do artigo 55 da referida lei complementar, o CEAFIC ficará disponível até. Inciso 1. O 25º dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. Inciso 2. 30 de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. Inciso 3. Último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o parágrafo 2º do artigo 48 e o artigo 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Parágrafo 1º. O CEAFIC deverá impedir registros contábeis, após o balancete encerrado nas datas previstas no caput. Parágrafo 2º. Serão aplicadas as normas estabelecidas por cada ente federativo quanto ao encerramento do exercício, desde que estabeleçam prazos inferiores aos deste artigo. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o inciso 3º do caput independe dos prazos definidos, por cada ente federativo, para a entrega das suas prestações de contas anuais aos respectivos tribunais de contas. Parágrafo 4º. Na hipótese de realização de ajustes adicionais necessários à divulgação das demonstrações contábeis após o prazo de que trata o inciso 3º do caput, os entes federativos observarão as normas estabelecidas nos termos do disposto no artigo 16.